As pesquisas que a gente tem a respeito de redes sociais, até agora não tem nenhuma que mostra que a rede social é benéfica para a autoestima. Nenhuma. Todas elas provam ou tem uma conclusão ambígua, ou que ela é deletéria. Os algoritmos não estão a nosso favor, né? Então, se eu posto uma foto com a intenção de que as pessoas deem like, imediatamente eu tô criando para mim uma demanda. Eu quero ver o like. E se ele não vier? Aqui já gerou ansiedade. E já gera uma frustração. E já pode gerar uma frustração. Aí entra o componente da comparação. Porra, eu postei uma foto de mim na praia. Pô, meu amigo também postou uma foto. Pô, eu tenho 50 likes, o cara tem 450. Pô, por que o pessoal gosta mais dele do que de mim? Aqui já cagou com a minha autoestima. Aqui, mas o cara que tem 450 likes, ele vai se sentir bem. Não porque ele pode ver uma pessoa que tem 5.000 likes, né? E não porque muitas vezes ele vai ficar, e se eu postar uma foto que não dê tantas curtidas? Gente, vamos combinar. Que esse troço do cara postar uma foto, esperar 2 horas pra ver se dá um monte de like, e se não der o cara tirar, é loucura. Isso acontece um monte. Acontece, Entendeu? Então, assim, o que a gente tá fazendo? Uma paciente minha uma vez usou uma palavra que eu falei, vou copiar a tua palavra, tá? Ela falou assim, pode copiar. Instagram é curadoria. Instagram não é rede social. Vamos combinar nisso. Rede social é do tipo assim, eu e você sentamos no bar e a gente fala merda. Né? Isso não é Instagram. Instagram é assim, tipo, eu e você sentamos aqui e eu vou pensar o melhor ângulo de sentar e o que eu vou falar pra causar maior impacto em você. Isso não é social, gente, desculpa. Quer dizer, óbvio, tem coisas de você querer se pavonear no social? Tem, mas não é isso o tempo todo. E isso que é o paradoxal, né? Porque, tecnicamente falando, era pra rede servir pra isso. Pra eu ter os meus amigos, amigos, pessoas que realmente são importantes, e compartilhar coisas com eles. Experiência, o que eu tô fazendo? Tipo, moçada, olha aqui, eu tô em tal lugar, que massa. E daí os meus amigos vão lá e olham. Tecnicamente falando, a rede social seria, vamos dizer, pra isso e pra um outro louco lá, que também gosta, sei lá, de praia, e daí, esse cara aqui, pessoal, fala da praia, gostei dessa foto dele, vou dar um like, não conheço, mas vou gostar. Sim, onde fica essa praia? Eu quero ver também. E de repente cria uma conexão com a pessoa, não com o valor social que aquela pessoa tem pro Instagram, do arrasta pra cima e vamos vender, né? Agora, é óbvio que se transformou no que se transformou, né? Que assim, vamos combinar que desde que o Instagram surgiu, só acreditava quem queria que era só uma rede social. Né? É uma rede também de venda. Porque se fosse uma rede social, por que tem que ter um botão de venda? Cara, eu era inocente. Por que tinha um botão de venda? Sim. Efetivamente, são coisas que, se você vai olhar para sua relevância na vida, elas não têm nenhuma. Agora, a partir do momento que estas coisas assumem um valor econômico, elas fazem uma diferença na vida da gente. Como assim? Por exemplo, quando eu jogava videogame, quem jogava videogame era vagabundo. Por quê? Porque a única função do videogame era entretenimento puro. Hoje em dia você pode ganhar dinheiro com videogame. Sim. Aí, se o filho joga videogame, chega em casa com 5.000 por mês, porque ele é um fera de Counter-Strike, como é que o pai dele vai dizer pra ele que ele é um vagabundo? Então, veja, as habilidades, a coordenação motora e as habilidades requeridas para algo específico, elas não são necessariamente generalizáveis. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram, hoje, ele se torna uma realidade que persiste e que é forte porque ele gera retorno financeiro. Tu tá me entendendo? Este foi o mal do Orkut. Ele não tinha. O Orkut não tinha esse apelo. Ele não tinha um botão de céu. O Facebook tinha. Tá aí até hoje. O que eu vejo como tendência assim, que nem, por exemplo, o Google. Ele é um gigante hoje e a tendência dele é criar braços e amarrar tudo. E aí a gente cria essa estética, né? E na minha percepção, esse é o aspecto mais corrosivo, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque a estética tende a padrões, né? E isso faz com que a gente perca, enquanto espécie, uma das coisas que é mais importantes para nossa sobrevivência, que é exatamente o que eu falei anteriormente, de que a espécie humana ela é uma espécie promíscua. A gente sobreviveu nesse universo
Porque tem ser humano adaptado pra tudo que é tipo de merda que pode acontecer. Uhum. Desde o esquimó, né, até os índios do sul da Patagônia. A gente vive no deserto, a gente tá... E cada local desse tem uma cultura específica. Não adianta você querer copiar o modelo do esquimó no meio do deserto. Não vai funcionar. Não adianta você querer pegar o modelo dos tuaregs e botar em São Paulo. Não vai funcionar. Mas como isso né? se relaciona? Como isso se relaciona? A partir do momento que a gente começa a planificar tudo e tem-se um padrão de como as coisas têm que ser, a gente acaba com essas ramificações. Tudo fica igual. Eu hoje em dia, sinto que cada vez mais você entra dentro de um restaurante, você já entrou dentro de quase todos. Cada vez as coisas ficam mais iguais. Você entende o que eu quero dizer? Os ambientes você já espera o que vai ter. Tu já sabe como tu vai ser atendido. Esse ambiente é um ambiente cool, descontraído e disruptivo. Tá, esse ambiente é assim. Entendi. Entende? Não tem variedade. Diversidade. E o pior, se tiver uma variedade, vai ser entendida como algo que tá fora do conceito e não vale. Então a gente perde a criatividade. Quem acompanha jogo sabe que não existe mais jogo criativo faz muito tempo. Sim, É só reprodução das plataformas existentes, né? GTA é jogo super legal, tá? Nada contra, mas assim, é igual o primeiro. é igual ao primeiro. Que É a deve ser mesma igual ao outro estrutura. jogo. Tem lá modificação, um monte de coisa que você dá pra fazer a mais, a menos, mas é aquilo. E todo jogo de RPG agora copia mais ou menos esse modelo. Counter-Strike, Então, tipo, entende? Fica esses modelos e fica sempre essa mesma coisa. Mas Coisa tem igual, aspectos igual. positivos e negativos. O aspecto positivo é o aspecto da massificação. Então, quando a gente está falando em grandes quantidades, lançar isso para um público em larga escala, isso é positivo. É que nem, por exemplo, fazer carro, né? Então, antigamente, quando os carros começaram, tinha uma oficina mecânica que o cara fazia carro por carro. É óbvio que ele só vendia pra gente com muito dinheiro, que podia pagar por toda aquela manufatura, né? E demorava um catatal de tempo para ser um carro, né? Vieram as fábricas, massificou. Agora um monte de gente poderia comprar. E os carros sempre todos iguais. Então, aquele fator de modificar, de colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, foi se perdendo. A ressalva que eu faço nesse sentido, eu acho que também há uma tendência de se aparece algo assim e não tem uma relevância social pré-estabelecida, pode ser perdido com mais facilidade do que era antigamente. Uhum. Entende o que eu quero Entendi. dizer? Né? Então, assim, como você mesmo disse, se você tem um psicólogo que tá aqui do teu lado, e um psicólogo foda, ele é foda, Uhum. o cara estudou, sabe o que faz, mas ele não gosta de Instagram. Sim. Pronto, você não vai se consultar com ele, você está perdendo. Por quê? Porque tem uma estética social que diz que o bom psicólogo estará no Instagram. Sim. É nesse sentido que eu falo que a coisa perde. Você tá me entendendo? Concordo plenamente. Porque daí a gente massifica isto. Sim. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro e tem que ter aquele outro. Agora, se esses elementos são realmente elementos que determinam qualidade, aí é uma outra questão. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que psicólogo, para ser bom, nem precisa pisar no Instagram, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Sim. Ele precisa ter supervisão, ele precisa fazer sua psicoterapia, ele precisa estudar bem e ele precisa acompanhar bem seus casos. Se ele faz isso, psicólogo clínico, se ele faz isso, ele será um bom psicólogo. Sim. A gente precisa criticar no sentido da gente conseguir evoluir com a coisa. Então, não tem como negar. Rede social é uma realidade. Uhum. As censuras que vão vir vão ser realidades. Né? As limitações que vão ser impostas ou não serão realidades. Né? Se vai vender mais ou menos, que vai direcionar o nosso consumo, com toda certeza. Uhum. A gente só precisa ter consciência disso.